Lembra sempre que o exercício é o sucesso. Eu preciso dominar a parte teórica, mas se eu deixar de lado a prática, pode dar ruim. Então, trabalha com bastante exercício para a gente alcançar o sucesso, beleza? Vamos lá, ó. Questão número 1, acompanha comigo. Mortandade de peixes e coloração da água do rio Tietê preocupam no interior de São Paulo. A água de cor estranha e o cheiro forte estão preocupando quem mora perto do rio. Pescadores estão voltando para casa com as redes vazias. O que você está vendo são os peixes mortos. Mas não morrem só peixes. Morre toda uma cadeia abaixo dos peixes, que são outros micro-organismos, pequenos crustáceos, pequenos moluscos, que são alimentos dos peixes. Explica o biólogo Ari Eficaz, professor voluntário aposentado da Unesp de São Paulo, do Rio Preto. E aí, ó, tem uma imagenzinha só mostrando a mortalidade, a mortandade de peixes naquela água que, de certa forma, está poluída, mesmo a gente não conseguindo visualizar perfeitamente a condição daquele local. Vamos ver a pergunta? A reportagem faz referência ao fenômeno chamado eutrofização. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem e um dos eventos que sucedem à mortandade dos peixes são, respectivamente, vamos com calma. Você precisa lembrar de todo aquele esquema que eu montei com você, não é fácil. Despejei esgoto, decomposição aeróbia. População de bactérias aumenta, nível de gás oxigênio diminui. Os peixes morrem, mais matéria orgânica para decomposição, só que agora quem se dá bem são as bactérias anaeróbias. Então a via dessa pergunta é essa. Vamos olhar o enunciado de novo, vou escrever algumas coisas só para você fixar. Acompanhe comigo de novo. A reportagem faz referência ao fenômeno de eutrofização. Eutrofização é um processo muito grande, vamos ver qual é a referência. Nesse fenômeno, um dos eventos que precedem e um dos eventos que sucedem a morte dos peixes. Então, vou colocar aqui, ó. Uma cruz, tá? Ó, morte dos peixes. Eu quero ver uma coisa antes e uma coisa depois. Algum processo que antecede, algum processo que sucede, para a gente chegar aí a uma boa definição. Lembra, ó, despejei esgoto. Então, eu começo com despejo de esgoto no local. Poderia ser uma das respostas, tá? Despejo de esgoto naquele rio, nesse caso no rio Tietê. E quando eu despejo o esgoto, eu tenho o aumento na atividade da decomposição. Aumento nas bactérias que usam gás oxigênio. Então, seria o aumento na quantidade de bactéria aeróbia. Então, essas são as duas possibilidades de resposta. São duas coisas que precedem a mortalidade dos peixes. E agora eu quero pensar em alguma coisa que sucede isso. Os peixes morreram porque o nível de O2 diminuiu. E quando esses peixes morrem, eu vou ter um aumento na decomposição, só que agora anaeróbia. Aumento de bactérias anaeróbias. E a consequência disso é que o ambiente começa a ficar com um cheiro bem ruim. Então, eu vou colocar aqui, ó, cheiro podre, cheiro ruim, por conta dos gases produzidos pela decomposição anaeróbia. Então, vamos ver o que as opções oferecem para a gente. Eu quero, respectivamente, uma resposta em vermelho, e depois uma resposta em azul. Letra A, despejo de esgoto antes. Perfeito, pode ser.
Decomposição anaeróbica depois dos peixes. Decomposição aeróbica depois dos peixes morrerem? Não. Letra A não pode, porque a decomposição aeróbica é antes da mortandade dos peixes. Letra B, proliferação de micro-organismos aeróbios. Está aqui, ó. Primeira resposta perfeita. Após a morte de peixes, decomposição anaeróbia. Perfeito também. Pronto, ó. Gabarito letra B. Olha a questão extremamente complexa de eutrofização. Eu preciso dominar toda aquela via de decomposição para conseguir chegar à minha resposta precisa. Então, as questões de eutrofização, como eu te disse lá na parte teórica, elas têm um nível teórico bem mais complexo. Beleza? Vamos para a questão 2. Se liga. Análises químicas apontam que a lama despejada contém concentrações significativas de metais pesados. Opa, já me deu a dica. Metal pesado, eu tenho que pensar na magnificação trófica. Magnificação trófica consiste na bioacumulação, ou seja, no acúmulo de substâncias no corpo dos seres vivos associados à alimentação. E eu já chamo a atenção para o desenho que mostra uma teia alimentar. E aí eu queria no desenho que você identificasse aí onde estão os decompositores. Olha esse carinha aqui, ó. Consegue achar os produtores? Perceba que no desenho eles não estão representados, mas eu vejo aqui, ó, perceba no desenho que nós temos aqui, ó, os principais produtores do ambiente aquático. Então, eu vou colocar, ó, letra P, produtor. Olha a setinha do produtor indo para esse zooplâncton. Os zooplânctons são os consumidores primários, na maior parte dos casos. Essa seta aqui, ó, está indicando justamente o consumo. A matéria presente no fitoplâncton vai estar sendo transferida para o zooplâncton. E aí nós temos setas, que agora eu não vou começar a me preocupar com todas as setas, porque nós temos setas pra caramba, porque isso aqui nada mais é do que uma teia alimentar. E uma teia alimentar consiste basicamente em grande quantidade de seres vivos, com níveis tróficos diferentes, mas que a seta indica justamente a transferência de alimento, que é sempre do produtor, que é a base, para cima, ou seja, para os outros consumidores. Voltei para o texto. Análises químicas apontam que a lama despejada contém concentrações significativas de metais pesados, como mercúrio, alumínio, chumbo, cobre e óxido de ferro. Sabe-se que esses metais podem atingir diretamente as teias alimentares, como a ilustrada ao lado. A tendência é que a concentração desses metais fique cada vez maior à medida que cresce o nível trófico. Isso é a magnificação trófica. Na teia apresentada, espera-se encontrar maior concentração de metais pesados. Aonde, gente? Sempre no topo da teia. E aí você pode perceber que, nesse caso, o topo dessa teia alimentar, basta você observar, ó, nós temos aqui águia e onça. Perceba que a garça só não é o topo porque tem uma seta da garça para a onça, indicando que a onça vai consumi-la. Cobra não é o topo porque tem uma seta da cobra para a onça e para a águia. Ok? E aqui esse pássaro, parece que ele está meio isolado, né? Esse pássaro aqui, de certa forma, ele poderia ser o topo, já que não tem nenhuma seta dele para a águia nem para a onça. Mas aí eu chamo a atenção já da letra A, que mostra para a gente que a maior concentração desses metais pesados
vai estar na águia e na onça, ou seja, nosso gabarito já é a letra A, mostrando para a gente o topo dessa teia alimentar. Número 3. Em uma expedição ao Parque Estadual do Rio Preto, na região central de Minas, biólogos descobriram uma nova espécie de inseto. Nós temos aí ó, o nome, definição binomial de espécie. Perceba, 2 palavras em itálico, sendo que a primeira letra está maiúscula e todas as outras letras minúsculas. Em sua fase imatura, os indivíduos da espécie são exclusivamente aquáticos, habitando riachos de montanhas e encachoeiradas. Já os adultos se assemelham a pequenas mariposas e voam nas margens de córregos, nas montanhas do espinhaço meridional. A larva da espécie é sensível a distúrbios no meio aquático e tem sua incidência comprometida em ambientes devastados pela ação do homem, o que facilita a detecção e a definição dos padrões de potabilidade da água. Galera, o que o enunciado está mostrando para a gente? Que essa larva, ou seja, a fase jovenzinha, se o ambiente estiver bom para ela, ela vai continuar sobrevivendo lá numa boa. Isso quer dizer que se você chega naquele local e encontra muitas dessas larvas, isso indica que aquele ambiente está maneiro para aquela espécie. Ou seja, se tem essas larvas, o ambiente está favorável. Só que se você vai naquele local 1 ano depois e não encontra nenhuma larva daquela, isso quer dizer que aquele ambiente não está mais favorável para ela. Concorda comigo? Isso quer dizer que naquele ambiente, segundo o enunciado devastado, ocorreu alguma alteração prejudicial para ela. Vamos ver o que a questão pede? A identificação da nova espécie e sua relação com a água abrem caminhos para sua caracterização como um bom predador. O enunciado não está falando nada de relação ecológica do tipo predação. Letra B, bioindicador. Queridos, o que é um bioindicador? Divide em 2 radicais. Bio, ser vivo, vida. Indicador. Faça a junção desses 2 termos. Bioindicador quer dizer que a presença daquele ser vivo indica que o ambiente está favorável. Mas vamos pensar agora o contrário. A ausência daquele ser vivo indica que o ambiente está ruim. Isso é um bioindicador, um conceito que pode ser aplicado no modelo Enem, já que existem vários bioindicadores no planeta, principalmente no Brasil. Beleza? Ok? Questão número 4. O gás metano, produzido pela decomposição da matéria orgânica, é abundante em aterros sanitários, lixões, estações de tratamento de esgoto e também é produzido pela criação de gado. Esse gás tem maior impacto ambiental do que o dióxido de carbono e as estratégias para seu controle, diferente do CO2, visam a redução de sua emissão e não a sua retirada da atmosfera, por ser. Esse tópico, ele se refere a 2 dos principais gases causadores do famoso efeito estufa. Lembra que CO2 e CH4 são os 2 gases que eu mais me preocupei numa aula anterior, gases que formam uma camada estufa, em que permite a passagem de comprimentos de onda emitidos pelo Sol. Porém, quando o calor começa a ser irradiado pelo solo, essa camada de gases estufa retém o calor. Só que a questão, ela não vai te perguntar nada sobre isso. A questão, ela está abordando algo sobre processos que influenciam tanto na produção quanto no consumo desses gases. Vamos analisar com calma o enunciado? Me ajuda. O gás metano, lembra, ó, o gás
CH4, produzido pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica, é abundante em aterro sanitário, lixão, estação de tratamento de esgoto e produzido, opa, olha aqui, ó, produzido em grande quantidade lá na pecuária. Lembra que há micro-organismos no tubo digestivo do gado que produzem esse gás metano, ok? Esse gás, ou seja, o gás metano, tem maior impacto ambiental do que o CO2. E as estratégias para seu controle, diferentemente do gás carbônico, visam a redução de sua emissão e não a sua retirada da atmosfera. Olha a comparação. Quando se fala em gás carbônico, a gente sabe que a fotossíntese é um processo de retirada de gás carbônico da atmosfera. Então, quando eu falo em reflorestamento, eu quero dizer isso. Plantar vegetais que, durante o seu crescimento, essas plantas vão capturar gás carbônico da atmosfera. Só que a questão está mostrando para a gente que, em relação ao gás metano, não tem nenhum processo parecido com isso. Fotossíntese não vai usar gás metano. Sacou? Então a questão está justamente abordando algum contexto para você fazer essa comparação. Vamos olhar a pergunta de novo. O gás metano tem maior impacto no ambiente que o CO2. E a estratégia para seu controle visa reduzir a emissão e não retirar o metano da atmosfera, pelo fato de ser bem vista pelo setor agropecuário, redução de Imagina eu falar para um pecuarista, ó, você vai ter que diminuir o número de gado que você cria. Isso não existe. Letra B, por ser compreensível a alteração de hábitos e comportamentos humanos por leis restritivas, aterro sanitário, lixão, criação de gado, comportamentos humanos, acho que não tem muito a ver. Ó. Letra C, por ser viável e mais simples inibir a decomposição do que inibir a respiração que emite o CO2, de certa forma, é mais simples tentar inibir o despejo de lixo nesses locais do que inibir a respiração que emite CO2, porque inibir respiração não existe. Vou dar uma olhadinha na letra D, ó. Por ser pouco comum o sequestro de gás metano por processos biológicos, ao contrário do que ocorre com o dióxido de carbono. Então, vê qual que tem coerência para você. O gás metano tem um impacto ambiental maior do que o CO2, e as estratégias de seu controle visam reduzir a emissão do CH4 e não a sua retirada, porque o sequestro, ou seja, o consumo de gás metano é pouco comum, perfeito? Ao contrário do que acontece com o gás carbônico, porque o consumo de gás carbônico é bem comum na fotossíntese. E aí o que estaria errado na letra C? É muito viável e mais simples inibir o processo de decomposição. Galera, como que você vai inibir o processo de decomposição? É meio complicado fazer isso, ok? Então, quis te mostrar que essa questão 4, ela leva muita dúvida entre a letra C e a letra D. Porém, o gás metano, diferentemente do gás carbônico, esse gás metano é muito difícil pegar ele da atmosfera e usar para alguma coisa. E é justamente isso que a letra D está mostrando para a gente. Belezinha? Valeu, galera. Tchau, tchau.